É uma responsabilidade muito grande, um temor muito grande de estar aqui, porque não é uma mensagem apenas, nós precisamos liberar a vida do Senhor, né? E estou aqui descalço, tá? Porque eu quero ficar à vontade na presença do Senhor. Eu quero tirar os meus sapatos mesmo. Eu lembro que uma vez ele foi me dar uma palavra, e o Espírito Santo falou, tire os sapatos para a revelação que você vai receber. E ali eu recebi uma revelação, e aquela revelação mudou a minha vida, mudou a minha história, tem mudado até hoje, foi algo tão marcante. E eu quero liberar essa vida que um dia me alcançou, quero liberar ela sobre as nossas vidas hoje. Irmãos, Cristo é o centro. Então, vocês não vão olhar para mim, eu geralmente converso muito com as mãos, às vezes o microfone vai fazer assim, porque eu converso assim. Então, não me reparem, não olhem para mim, é o Senhor. Mas o que sair daqui depende da fome e da sede de vocês. Então, eu queria que vocês se colocassem de pé, porque nós vamos agora pedir ao Senhor para vir de uma forma, para nos impactar, para revelar aquilo que nós precisamos aqui para este dia, que vai nos tornar esses homens e mulheres perseverantes, amando Ele, fazendo as coisas com entendimento, com clareza, uma verdadeira adoração, uma adoração em espírito e em verdade. Então nós precisamos chamá-lo para estar aqui, para que não seja apenas uma informação, mas uma teologia, um conhecimento raso, um conhecimento como a gente às vezes fala, eu conheço fulano, mas conheço fulano de ouvir falar, eu conheço fulano. Não, nós precisamos desse conhecimento que Jesus chama de conhecimento, que é aquele conhecimento que onde um marido e uma mulher conhecem ali, naquela intimidade, aquele conhecimento mais íntimo, mais profundo. É isso que nós vamos buscar do Senhor aqui essa noite. Amém? Então nós vamos olhar para Ele agora, nós vamos clamar, sedentos, vamos estar com fome, porque aquele que tiver fome e sede dele, Ele vai vir, vai te saciar. Ele vai nos saciar. E eu estou com muita fome, eu estou com muita sede, eu quero Ele, Ele é tudo que eu quero, Ele é tudo que eu preciso, e é a Ele que nós vamos pedir agora. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. Deus, somos homens, somos falhos, fracos, mas totalmente, Deus, dependentes do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Não deixe a gente receber a Tua palavra como uma poesia bonita, como uma palavra, Deus, uma palavra bela. Não, Senhor. Nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e hoje está dentro de nós. Nós queremos encarnar esse verbo, encarnar essa palavra, trazer a realidade dessa vida, a vida do Senhor para dentro de nós e através de nós fluirmos, Deus, com essa manifestação da Tua face. Deus, sacia nossa fome esta noite. Pai, vem sobre nós com Teu Espírito. Espírito Santo, glorifica o Teu Filho aqui neste lugar. Glorifica o Filho, nós queremos glorificar o Filho, nós queremos Te ver, Jesus. Nós queremos Te sentir, Jesus. Nós queremos a Tua presença, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, desejamos, queremos e queremos mergulhar mais fundo no Senhor. Vem, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve o nosso clamor. Senhor, eu de nada de mim mesmo posso fazer nada, eu dependo do Senhor completamente. Por isso eu estou aqui declarando, Deus, que eu não vivo mais, mas que seja o Senhor a viver em mim e que seja o Senhor a fluir aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus, com toda a leveza, com toda a suavidade, mas com todo o poder, nos revelando mesmo a face do Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Lembrando que a gente está numa série, né, sobre conhecendo Jesus. E nós estamos aqui para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E não conhecer, gente, de ouvir falar. Não conhecer de ouvir falar, vamos conhecer mesmo. Como marido, como nosso marido que Ele é, né? 2 Coríntios, capítulo 4... versículo 4. Eu vou ler a partir do versículo 3. 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos,
mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nós, em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O objetivo aqui é esse, nós vamos conhecer o Senhor e nós vamos conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vocês lembram do Senhor Filipe falando assim, Senhor, nos mostra o Pai. Vamos lá em João capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês os conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo, Filipe, estou com você, e você ainda não me conhece? Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber. É o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Lá no versículo 27 diz assim, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Irmãos, é lindo isso. Todo mundo queria ver o Pai. Filipe, mostra-me o Pai, Senhor. E o Senhor, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu gosto muito de falar isso com as meninas que eu caminho, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, 27, fala que macho e fêmea é a imagem de Deus. Né? A imagem de Deus é Cristo e a igreja. Quer conhecer o Pai? Conheça através de Cristo e da igreja. Porque o nosso Pai é um Deus de relacionamento. Né? Então, na hora que nós somos aqui, vocês estão vendo a Cris. Mas vocês não estão vendo o espírito da Cris, nem a alma da Cris. Vocês estão vendo a Cris. Quem se relacionar comigo mais intimamente vai me conhecer mais a fundo. A minha intimidade vai me conhecer tanto as minhas mazelas, né, quanto aquilo que o Senhor já conquistou na minha vida. E é assim o nosso Deus é 3 em 1, é um só. E Jesus veio manifestar essa essência, né, do Espírito e do Pai. O Pai é como se fosse o Espírito. O Espírito Santo é lá como se fosse a alma, as vontades, né? Já estou aqui na minha tese, tá? E o Senhor Jesus manifestou essa realidade de algo que nós não vemos com os nossos olhos, mas agora nós conhecemos através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito lindo, irmãos. E hoje nós temos a responsabilidade de revelar a face do Senhor. Como? Tendo intimidade com Ele. Então hoje, conhecendo Jesus aqui, eu quero que a gente tenha um pouquinho de intimidade com esse Jesus. Eu quero que a gente conheça Ele um pouco mais a fundo. Eu quero trazer algumas experiências, porque nós temos muita teologia, irmãos.
Mas nós precisamos agora da simplicidade do Evangelho. Né? Às vezes a gente fala assim, eu conheço irmãos que falam assim, nossa, mas isso aí está muito feijão com arroz, eu quero uma feijoada. Gente, o feijão com arroz, a simplicidade, essa coisa do dia a dia, das realidades espirituais do Senhor, e isso é que move o Senhor dentro de nós, é um olhar, é um toque. Né? Conhecer Jesus tem a ver com relacionamento, com intimidade. A gente conhece hoje através da comunhão com os irmãos, a gente conhece hoje através da leitura da palavra que vai nos levando a essa comunhão com os irmãos. Né? Através disso que nós vamos crescendo nesse conhecimento do Senhor. E eu queria falar um pouquinho da história de Jó. Jó, ele era um homem muito reto, muito íntegro, né? Um homem cheio de justiça, né? Justiça própria. Jó, ele era o cara, assim, se fosse da nossa época, falar moralmente correto. Jó, ele não tinha nada que você falou da vida de Jó. Jó, ele tinha uma vida irrepreensível aos olhos humanos, né? E Jó foi ali colocada a uma provação, que a gente fala assim, não, mas como, né? Jó ali, a gente usa muito isso. E eu lembro de Tiago falando assim, irmãos, tenham a paciência de Jó. Tenha paciência de Jó, né? Tiago fala isso. Olha, observa a paciência de Jó. Mas nós vemos Jó ali, Deus colocando, permitindo Jó viver aquelas coisas todas, né? Perdeu filho, perdeu bens, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu tudo. E Jó questionando aquilo com Deus, né, colocando os argumentos dele, os amigos querendo achar um pecado no Jó visível, e todos questionando Jó. Eu lembro que os amigos de Jó, no final, Deus fala assim, ô Jó, você vai ter que orar pelos seus amigos, porque eles não falaram a respeito de mim aquilo que é verdade. Porque eles colocaram Deus como um Deus religioso. Né, eles apresentaram um Deus que, se você faz a coisa errada, Ele vai lá e te castiga, se você faz a coisa certa, Ele vai lá e te abençoa. Então, os amigos de Jó não falaram a respeito de Deus aquilo, de quem é o nosso Deus, eles não revelaram. E muitas vezes nós fazemos isso como os amigos de Jó. Muitas vezes a gente apresenta um Deus de religião. E o nosso Deus não tem nada a ver com religião. O nosso Deus, nós vamos conhecer Ele um pouquinho através da face do Senhor, né? Nós vamos prosseguir em conhecê-lo. E Jó passou por aquilo tudo, né? A ponto dos amigos falarem, depois vem o Eliú também trazer para Jó. O Eliú, eu creio que ele tipifica ali, ele ilustra ali o Espírito Santo. E ele fala assim para o Jó, Jó, você está se achando mais justo do que Deus. Porque Jó, chegou um momento da vida dele, que ele falou lá, acho que foi no capítulo 32, que ele se achava mais, ele era tão bom, que ele estava mais justo do que Deus, tão bom que ele achava que ele era. E a gente vê claramente, irmãos, vamos lá para o Jó 42, no finalzinho. Deus trabalhando, Deus amava Jó demais, igual Ele nos ama, justiça própria é muito bom. Sabe para quê que é muito bom? Para a gente colher, né? Porque nós estamos aqui na terra. E a justiça própria, se você é um homem honesto, você vai colher muita coisa boa. Se você é um homem, né, que ajuda as pessoas, você vai colher também muitas coisas boas. A nossa justiça, ela serve para ter uma colheita aqui nessa terra. Né, os nossos filhos colhem frutos da nossa justiça. Então, a justiça própria ela é boa para nós, para a sociedade, para os nossos filhos, para a nossa nação. Então, justiça própria, gente, é muito bom, que é essa justiça aí que a gente faz de moralidade, que eu digo, né? A gente chama... Eu estou chamando isso de justiça própria, a nossa moralidade, a nossa vida correta. E Jó era assim, mas não era o suficiente. Não era o suficiente. Porque isso trouxe para Jó essa soberba dele achar que ele merecia, né, essa eternidade, que ele merecia tantas coisas. E aí, depois de Jó ter essa revelação toda, né, de quem ele era, olha o que acontece quando a gente vê a face do Senhor. Porque para mim, Jó passou por isso tudo para ele se converter. Jó passou por isso tudo que ele passou, porque ele precisava conhecer a face de Cristo. Quando aqui vai falar, né? Antes eu te conhecer, eu já ouvi falar, hoje eu vejo a tua face, hoje eu te contemplo. É porque Jó teve um encontro com Cristo. E isso mudou a história de Jó. Então, fala assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, quando a gente se depara com a glória de Deus na face de Cristo, é isso aqui que você se enxerga.
eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais eu vejo o Senhor, mais eu vejo a minha condição, mais eu me abomino, mais eu não quero existir. Eu falo, Senhor, eu não quero existir. Eu quero que a minha vida esteja realmente crucificada. Eu quero verdadeiramente que Cristo viva em mim. Eu não posso existir. Então, eu sempre tenho clamado isso ao Senhor, para que Ele não deixe eu viver, mas para que Ele viva em mim. E isso, irmãos, é quanto mais você vai ter essa intimidade, mais vai vendo a face dele, essas coisas naturalmente vai acontecendo na sua vida. Você entende que a sua justiça própria é um trapo de imundícia, porque existe algo, né, que é tão terrível, que é o orgulho da santidade. Eu passei por isso. Teve uma época que eu estava andando tão certinha, tão bonitinha, né, tudo na linha ali, todo mundo olhava para mim e falava, Cris não peca, a Cris não isso. Eu falava, Deus, misericórdia, aquela coisa religiosa, Deus, misericórdia de mim, né? Até que eu encontrei orgulho no meu coração. Eu gravei um áudio para o irmão, orando para o irmão. Na hora que eu fui ouvir o meu áudio, eu falei, soberba. Eu encontrei soberba, ouvi no meu próprio áudio, gente. Na hora que eu encontrei aquela soberba, eu caí de joelho e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tive temor, porque a soberba precede a ruína. E, gente, eu passei por uma prova muito grande depois disso. Deus me colocou numa prova, que eu nem vou compartilhar ela com vocês hoje, porque não dá tempo. Mas eu passei por uma prova terrível, mas eu experimentei a graça de Deus nessa prova. E tem aquele livro, Humildade, a Beleza da Santidade, fala do orgulho da santidade. Essa foi a queda de Satanás, né? O nosso Senhor, Ele é manso e humilde de coração. E o orgulho foi o motivo da queda desse anjo, desse querubim, porque ele era perfeito, ele estava ali convivendo com o Pai. Imagina, convivendo com o Pai face a face, estava parecido com o Pai. Estava ali com as virtudes do Pai. Só que ele tirou os olhos do Pai e achou que as virtudes eram dele. As virtudes não eram dele, as virtudes eram do Pai. Então ele quis usurpar aquilo, achando que era o orgulho da santidade. E aquilo trouxe essa queda. E para nós não é diferente. E aí eu lembro que no Jó 40, que o Senhor falou ali, primeira resposta de Jó a Deus, segunda e última resposta, depois fala Deus falando com Jó. 40, versículo 8. Será que você está querendo anular a minha justiça, Jó? Ou me condenará para se justificar? Antes de Jó ter esse encontro com Jesus, nesse versículo fala assim, será que você está querendo anular a minha justiça? Porque a gente chega para Deus e fala assim, não, Deus, não mereço não, sou tão bonzinho. Senhor, eu estou lá ajudando a igreja, eu estou ajudando o João e a Maria, Senhor, eu vou no culto todo domingo, Senhor, eu estou ofertando, dizimando, eu estou fazendo visita, eu estou fazendo tanta coisa. E aqui deixa claro, será que você está querendo anular a minha justiça? O que quer dizer isso, gente? Nós sabemos que a justiça de Deus é Cristo. E ninguém vai para o céu porque é bom. E ninguém vai para o inferno porque matou. Só vai para o céu quem recebeu essa justiça, quem foi justificado através da fé em Jesus. Através do sacrifício, da obra de Jesus. E só vai para o inferno quem não creu, não foi justificado, não recebeu a justiça de Deus, que é Cristo. A única justiça que poderia livrar Jó do inferno. A justiça própria dele, a bondade dele, a misericórdia que ele exercia, ele cuidava das viúvas, ele cuidava dos órfãos, não era suficiente para ele ter uma eternidade com o Pai. Não era. Ele precisava ser marcado pela justiça que é Cristo. Então, que nós não venhamos anular a justiça de Deus, que é Cristo. É através dessa justiça que nós herdamos a vida eterna, porque seria impossível a gente desfrutar de um relacionamento com Deus se não fosse por meio do Filho dele, do caráter do Filho dele, da vida do Filho dele, quem o Filho dele é, e nós precisamos prosseguir, entender e compreender, e conhecer, para que a gente possa adorá-lo desta forma, com este entendimento, e sermos livres do orgulho da santidade, sermos livres também da autocomiseração por causa dos nossos pecados, porque às vezes a gente também peca, e como diz o Paulo ali, não sei quem já leu, eu acho interessante ler um livrinho que chama Ego Transformado,
Não é a respeito da gente, é a respeito dele. Você não é o centro, eu não sou o centro é ele. Nem os seus erros, nem os seus tropeços pode te levar para um estado de culpa, de autocomiseração, porque ele resolveu o problema do pecado, ele resolveu o problema do nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, o problema do nosso pecado está resolvido. João fala, 1 João, se você pecar, todavia nós temos um advogado, confessa o teu pecado e abandona. Não fica lá, eu fiz, eu não podia. Tem gente que tem tanto orgulho que quando peca, tropeça, a soberba é tanta que ele não aceita que pecou e ele foge de Deus. Ou ele fica morno, ele vai fugindo. Não, irmãos, isso é ego, não é a respeito de nós. Se você pecar, confessa o seu pecado, abandone e prossegue. Porque é Ele que vai te manter de pé, não é a gente que se mantém de pé, não é Ele que nos mantém de pé. Se o justo cair 7 vezes o Senhor o levanta. 7 fala de plenitude, de perfeição, né? E da mesma forma, se você acertar, né, o Senhor te usar, começar a colocar virtudes na sua vida, não ensoberbeça também não, porque é dele, não é nada seu, é dele. Ou seja, em suma nada de ego, irmãos. Vamos lançar esse ego nosso para o chão, para a cruz. Tem uma pessoa que me falou, não lembro quem é, que glória a Deus que o Senhor não está na cruz, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. Mas a gente precisa pregar uma foto nossa na cruz, porque nós precisamos lembrar que nós precisamos estar crucificados todos os dias. Crucificado para quê? Para as nossas vontades. O Senhor falou assim, vem e me segue. Nega-se a ti mesmo, né? Negue-se a si mesmo e me segue. Você acha que alguém vai seguir alguém que não conhece? Se a Raik virar aqui para mim, eu conheço a Raik, mas em parte, eu não conheço a Raik a fundo, né? Eu vou seguir ela assim do nada? Então é necessário a gente conhecer. Muitas vezes a gente não está seguindo Jesus como Ele pediu, porque nós não o conhecemos. Nós não temos coragem de abrir mão de tudo. Nós não temos coragem, a gente não acha que talvez seja assim, igual essa moça ali está falando. Mas hoje o objetivo é você sair daqui conhecendo Ele. É você entregar a sua vida para Ele. É você pegar essa cruz e colocar a sua vida lá. Eu estou crucificado, agora quem não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo conheceu esse Senhor. Mas ele conheceu. E ele falou assim, mas no versículo 7, mas o que para mim era lucro. Paulo ele era um homem culto, bambambam, né, estudou aos pés de Gamaliel. Um homem assim, de muitas referências, um homem da época, cheio de valores, princípios dele, né? E aí ele fala assim, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. É esse o objetivo que nós vamos chegar. É isso que nós vamos fazer, nós vamos considerar tudo perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. A série é essa, conhecendo Jesus. E nós vamos conhecê-lo para que isso aconteça na nossa vida. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele falando aqui, não tendo, porque Paulo era um homem justo, íntegro. Ele perseguia a igreja por causa lá da lei, daquilo que ele acreditava. E ele fala, mas não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa justiça é Cristo. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Gente, a gente olha isso aqui e fala assim, o cara era louco, mas ele conheceu alguma coisa que você e eu não conhecemos. Porque a gente está preso a muitas coisas.
Nós estamos presos a muitas coisas. Tem muitas coisas embaraçando a nossa vida. Tem muitas coisas nos impedindo de viver uma vida abundante. Porque a vida abundante não é uma vida sem problema, não. Paulo era o homem mais alegre. O Paulo ganhava açoites, ganhava muitas coisas. E ele era um homem hiper alegre. Vivia, ele fala, eu sei estar contente em qualquer situação. E ele estava contente mesmo. Então, o que Paulo viu está disponível para nós. Você quer ver? Você quer ter essa vida abundante? Porque essa vida abundante é uma vida de vencedores. Nós vencemos as nossas dores. E o nosso maior adversário não é Satanás. Isso precisa ficar bem claro para nós. O nosso maior adversário somos nós mesmos, a nossa carne, a nossa vontade, o que Deus quer que seja destruído, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Negar a si mesmo é deixar essa vontade para fazer a vontade dEle, e isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de nós, porque se estiver fora a gente não consegue também não, tem que estar dentro de nós, e esse é o objetivo. E isso, gente, é através de uma simplicidade. Eu quero ilustrar. Aqui, essa semana, eu estava com a minha família. Minha sogra está aqui, viu, gente? Minha sogra, ela ficou viúva tem pouco tempo. Meu marido perdeu o pai. E a gente está de luto, né? Um momento triste, mas alegre, porque nós vivemos coisas lindas do Senhor nesse tempo. Né? O meu sogro, ele está com o Senhor, ele creu no Senhor. E a gente fica muito feliz e muito descansado nisso, né? O meu marido, ele chora e fala assim, estou chorando de tristeza, não. Eu estou chorando de alegria e de saudade. Porque eu estou descansado no Senhor. E a gente conversando na mesa lá, e o meu filho virou para o Kevin, né, está ali o Kevin. Ele falou, para não usar o nome dele não, mas eu vou usar. Ele falou com a gente assim, o pai dele chorando ali na mesa, no nosso momento de comunhão. E ele falou assim, pai, nós temos que ser muito grato. Eu sou muito grato, pai, muito grato, em tudo dai graça. Eu sou muito grato a Deus. Sabe por quê, pai? Porque não é aquilo que você e o meu avô me ensinou. O Kevin usufrui muito do pai e do avô, tanto o Kevin quanto o Samuel. E ele falou, não é o que vocês me ensinaram, não é o que vocês me deram, porque vocês me deram muitas coisas, vocês me ensinaram muitas coisas, mas nada disso é o motivo da minha gratidão. O motivo da minha gratidão foi a presença. Nos momentos mais simples no meu dia a dia, vocês estavam lá. Na minha primeira gravata, que eu precisava dar um nó e não sabia, meu avô deu o meu primeiro nó. São essas coisas, pai, que eu nunca vou esquecer. Então, a gente às vezes fica querendo complicar as coisas, vir com elucubrações, palavras, tantas coisas, fazer cerimônias. Não, gente, é a simples presença, é o toque, é olhar olho no olho, é estar junto, é fazer uma refeição junta, é estar nos momentos que vai precisar, é perceber os momentos de dores, de carência, é suprir, é às vezes chorar junto. Às vezes o filho está lá nervoso, não quer falar nada, mas tem dia que eu chego em casa, meus filhos estão hiper cansados, fala, mãe fala demais, né? Mãe, agora não, eu fico muda, mas fico lá, mudinha, mas fico lá. Não deixo de usufruir a presença deles, não deixo, porque essa terra, tudo passageiro, tudo vai passar, o que vai ficar é a presença do Senhor, ilustrada através dessa nossa presença do dia a dia. Não deixa a vida te levar, não perca momentos de simplicidade. Jesus é muito simples, a gente está complicando as coisas. A teologia está complicando as coisas quando ela não traz vida. O Espírito Santo, ele traz vida, ele nos vivifica. A palavra de Deus, ela só tem poder e vida quando o Espírito Santo, que é a unção que quebra o jugo, ela vem, ela entra e ela te transforma. Se você não está mudando, às vezes você está no culto todo domingo, fazendo um monte de coisa, mas você não muda. Você não ama mais, você ainda tem medo. Você não está crescendo no Senhor, tem alguma coisa errada. Volta para as primeiras obras. Sabe qual que é as primeiras obras? Simplicidade, dia a dia, cotidiano. O evangelho é no dia a dia, é no nosso cotidiano, é na nossa simplicidade. É acordar, olhar para o céu e falar, Jesus, eu te amo. Cuida de mim, sem o Senhor nada eu posso fazer. Tem uma palavra que ele fala assim, sem mim, lá no João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas aí eu pergunto, a gente faz tanta coisa sem Ele? Como assim é nada? Tudo que a gente faz sem Ele é considerado nada. Tudo que a gente faz sem Ele é nada. É aquilo que cai lá em Coríntios 3 também, que fala das obras, né, que são pedra,
palha, pedra não, é madeira, feno e palha. Tudo que não é fundamentado em Cristo, que é ouro, que é prata, que é pedras preciosas, ou seja, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo, tudo que não é fundamentado em Cristo, na pessoa de Cristo, não tem valor nenhum. Nenhum. E às vezes a gente está correndo atrás do vento. Então nós precisamos valorizar aquilo que é simples. Eu nunca vi tanta gente ter tanto conforto e estar tão doente. Todo mundo hoje quer trabalhar para ter conforto. Só que o conforto é isso, é você poder fazer a gravata do seu filho. O conforto é você poder abençoá-lo na hora que ele sai de casa. O conforto é você poder tomar um cafezinho com ele, um cafezinho com seu vizinho, um cafezinho com o outro. Isso é o poder de Deus, isso é conforto. A palavra lá em Atos fala que os irmãos cresciam no conforto do Espírito Santo. O verdadeiro conforto quem dá é o Espírito Santo, não é o dinheiro. Não são bens materiais. Tudo isso não está errado não, se Deus quiser dar, você vai usufruir, você vai abençoar, mas que isso não ocupe o seu coração, que isso não te tire os verdadeiros valores que são eternos, são valores que vai perdurar a eternidade. Que nós venhamos continuar nisso, meus irmãos, porque isso sim faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero orar por nós, mas antes vou fazer uma coisa que tem muita gente que não gosta, mas eu quero fazer. Por que eu quero fazer? Porque eu me lembro que uma vez eu estava lá em Israel, e eu estava tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada naquele momento, assim, de estar com os irmãos, porque a gente estava junto com os irmãos, e aprender só Bíblia o dia inteiro, acordava com Bíblia, de tarde Bíblia, de noite Bíblia, dormia pensando na Bíblia, e aquela coisa gostosa, eu tão feliz, eu falei, Senhor, só faltava o Senhor aqui. Aí o Senhor falava, como assim? Eu estou aí, toca no seu irmão que você vai estar me tocando, eu estou dentro de vocês. Então, na hora que você abraça o seu irmão, você está me abraçando. Na hora que você beija o seu irmão, você está me beijando. Na hora que você está aí com o seu irmão, você está comigo, relacionando comigo. E eu falei, nossa, é mesmo, né, Senhor? Então, eu tenho que beijar muito o meu irmão. E, então, eu quero que a gente possa, a gente sabe que as nossas mãos foram feitas para abençoar, e quando a gente toca, a gente está liberando. Quem tem o Espírito Santo vai liberar o Espírito Santo, né? Nós vamos liberar esse toque do Senhor. E liberando esse toque do Senhor, antes da gente fazer isso, eu vou orar e nós vamos tocar nos irmãos, pais e filhos, se abracem, amigos, né? Porque o Senhor precisa curar, sabe o quê? Curar os nossos traumas. Às vezes um toque cura. Gente, teve uma irmã que foi não sei na onde, que ela falou que a irmã só tocou no cabelo dela, fez isso. A gente está tão carente. A gente está tão carente do toque do Senhor, do olhar dos outros, que essa irmã falou, acho que foi a Flavinha, que foi no dentista, aí a secretária tocou no cabelo dela e fez um carinho assim, ela tão esgotada, aquilo para ela curou ela tanto. Gente, vocês não têm noção como que a gente está precisando de coisas simples, toque, é aquilo, é cafezinho mesmo, eu amo tomar cafezinho com as pessoas, faço isso muito. E conversar coisas simples, né? Ficar debatendo coisas. Não, vamos para a simplicidade do amor do Senhor, né? E eu queria, antes da gente fazer isso, eu só queria falar o seguinte, a medida, para você ter uma medida do tanto que você está conhecendo o Senhor, é porque à medida que você vai conhecendo mais o Senhor, você perde os seus medos. O perfeito amor lança fora todo medo. É igual uma criança que confia no pai, ela pula no colo do pai, né? Porque ela sabe que aquele pai não vai deixá-la cair, ela tem essa confiança. Então, à medida que a gente vai se aproximando do Senhor, os medos vão embora. E outra coisa, você ama mais. Se você é uma pessoa que não tem amado muito nem os seus inimigos, nem os seus amigos, tem amado mais pouco, você precisa conhecer mais o Senhor, porque à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, a gente ama até aqueles que nos traem, como o Senhor amou Judas até o fim. Então, esse é a medida, é o termômetro do tanto que você conhece o Senhor. Porque o nosso crescimento em conhecer o Senhor produz o amor dele, porque Deus é amor. Então, se você estiver cheia de Deus, você ama, né? Porque Ele vai amar através de você. Nós não temos esse amor, nós não temos esse perdão, nós não temos essa condição de amar um traidor como o Senhor amou. Por isso que é a medida da gente estar cheia dEle, porque Ele faz isso através de nós. Então, o Senhor, Ele amou Judas até o fim, né? Foi assim. Então, eu queria que você tocasse agora no seu irmão, abraçasse seu irmão, sua irmã, né? A gente vai fazer isso na santidade do Senhor, com o pensamento guardado no Senhor, mas que nesse momento nós venhamos ser curados da nossa... Tem tanta gente aqui com espírito de orfandade, gente, eu tenho acompanhado tanta gente, uma moça de quase 50 anos, ela agora
Agora ela entrou em crise, que ela estava fazendo o aniversário dela, e ela falou, eu queria minha mãe e meu pai, os pais dela, e a mãe dela são muito ausentes. Ela tem uma mãe tóxica, né? Ela tem uma mãe que não teme o Senhor e é tóxica, e ela está tendo esse sentimento de orfandade. Gente, o Senhor, Ele se manifesta como pai, como marido, como tudo nas nossas vidas. Ele cura todas as nossas rejeições. Se pai, se mãe te abandonou, se você não teve esse relacionamento gostoso com o pai, com a mãe, com o amigo, não se turbe o vosso coração, porque o Senhor, Ele supre todas essas carências, e Ele te cura, e Ele se faz como pai na sua vida, Ele se faz como marido na sua vida, Ele se faz como amigo na sua vida, como irmão, como tudo. Ele é tudo que nós precisamos, e quando nós temos esse tudo que é Ele, nós somos curados de espírito de orfandade, de dores, de traições, de abandono, de tantas coisas. Então deixa o Senhor te tocar. Então na hora que você tocar aí no seu irmão agora, eu vou orar e nós vamos tocar cada um no outro, você vai estar liberando aquilo que o seu irmão precisa. Você ora com ele, você faz o que você quiser, mas às vezes só um toque, mas aquilo que o seu irmão precisa receber, ele vai sair daqui curado para ser um instrumento de cura na vida de outros, sabe? Não criar expectativa em ninguém, não é esquecer passado, mas andar da agora para frente com o Senhor, totalmente restaurado no Senhor, onde os nossos medos serão lançados fora, e nós vamos avançar com um propósito de glorificar o Filho, porque o nosso propósito aqui é glorificar Jesus Cristo, é trazer Ele como centro das nossas vidas, dos ministérios, em todos os lugares. Cristo é o centro, é a respeito dEle, não de nós. Quando é Ele o centro, não tem divisão, não tem competição, não tem briga. Então nós precisamos trazer Cristo para o centro, para que essa unidade da igreja possa avançar e a gente ser curado de tudo aquilo que nós precisamos ser curados. Amém? Eu vou orar, vocês podem fechar os olhos, mas toquem, gente, toquem. Se você estiver um pouco constrangido, toca de longe, não tem problema nenhum, mas toca, libera sobre a vida do seu irmão o toque de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. E nós pedimos mesmo, Deus, que a unção que despedaça o jugo esteja neste lugar. Que cada toque que vai ser feito aqui, Deus, o Senhor libere essa unção que traz cura, libertação, o poder de Deus. Livra-nos, Senhor, de toda rejeição, autocomiseração, inferioridade. Senhor, vá tirando, Deus, a falta de paternidade, Senhor, a falta de maternidade, Senhor, em nome de a falta do cuidado. Senhor, obrigada porque o Senhor já perdoou os nossos pecados, e o Senhor, Deus, já colocou na sua conta os nossos pecados, e agora, Deus, o que o Senhor nos chama é nos arrepender da nossa rebelião, da gente governar a nossa própria vida. É isso que nós precisamos, de nos arrepender. Então livra a gente de nós mesmos, porque a fé em Jesus nos santifica, é a fé no Senhor que nos santifica. E nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor venha liberar na boca dos teus filhos uma palavra que vai curar uns aos outros. Libera, fala da boca deles, usa eles para orar, para clamar, para ministrar, para profetizar. Senhor, fala, não te detenhas, ó Deus meus, mas tira desse povo a dor que está destruindo, impedindo eles de conhecer e prosseguirem te conhecer, te amar e crescer no entendimento, no amor e no poder do Senhor. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós com essa justiça maravilhosa que é o Senhor. Vem nos libertar de nós mesmos, vem nos libertar das nossas dores e vem nos aperfeiçoar nesse perfeito amor que é o Senhor. Lança fora todos os nossos medos, Senhor. Não deixa a gente desfrutar de coisas que o diabo rouba. Queremos desfrutar do Senhor. É do Senhor que nós queremos desfrutar, não daquilo que a traça corrói. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por estar nos ensinando tantas coisas, Senhor. Senhor, muito obrigada. Se eu falei alguma coisa aqui que não é coerente, Senhor, que o Senhor me perdoe, que o Senhor alinhe tudo que eu falei no coração dos irmãos, para que a tua verdade que liberte seja sobre a vida deles. Mas que o Senhor venha nos ensinar, porque o ensino vem do Senhor, Pai. Nós queremos aprender. É o Senhor que ensina a tua igreja, é o Senhor que alimenta a tua igreja, é o Senhor que conduz a tua igreja. E nós estamos aqui submissos ao teu senhorio, submissos ao Senhor para aprender de Ti. Em nome de Jesus, muito obrigada. Continue nos fortalecendo, continue nos ajudando a Te amar mais, porque quanto mais vamos Te amar, mais nós nos libertamos de nós mesmos, Senhor, e nos tornamos verdadeiramente livres, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Derrama essa unção aqui neste lugar, e que essa unção não fique aqui só hoje não, que ela comece a alcançar cada família, cada lar, cada ambiente, que a Tua glória avance
avance. E a tua glória é Cristo em nós, Pai. Queremos mesmo que essa glória avance, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos aperfeiçoa e libera sobre nós tudo aquilo que é necessário para que o teu filho seja glorificado. Nos ajude a vivermos como família. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Te amamos, Senhor.